A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus por tudo. Tá um calor abafado. Tá 25 graus, mas tá abafado. Mas graças a Deus por tudo. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus pelas tribulações, né? Pois segundo diz as Escrituras, convém que por muitas tribulações nós venhamos possuir o reino dos céus ou o reino de Deus. Então, gente, é tremendo demais as Escrituras, as revelações profundas. É possível crer que nos choca, né? Que há revelações que nos deixam perplexos, que ficamos incrédulos diante delas, ficamos assustados, ficamos incrédulos de uma forma também, relutando para não crer que é daquele jeito ali que está dizendo, e lá no nosso enganoso coração, há citações a verdades nas Escrituras, que o nosso enganoso coração malandro, esperto, né? Ele fica tentando distorcer, né? Procurando uma outra via, uma outra interpretação, né? É desse jeitinho, irmãos. Ou coisa, né? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Somente o Senhor Deus é quem sonde e conhece o coração. Mas graças a Deus por tudo que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro, em certo lugar, ele testemunhou, um dos testemunhos dele a respeito de Paulo, que ele disse que Paulo disse coisas difíceis de interpretação, de compreensão, que os indoutos, que há aqueles, isso já foi lá nos dias de Pedro e de Paulo, irmãos, que há aqueles que não as compreendem, as distorcem, por não compreendê-las, as distorcem, né? Pega as verdades vindas da parte de Deus e distorce elas. Isto é, por não compreender. Então, e nós sabemos que é necessária a compreensão, né? Mas bom, então, amados irmãos, graças a Deus pelas tribulações, pelos apertos, pelas aflições, pelas dores, pelas angústias. Graças a Deus pelas portas fechadas, pelas portas abertas. Graças a Deus pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor. Nós mesmos não sabemos de nada. Nada. Somente o Senhor Deus é quem tudo sabe. E se aconteceu e se está acontecendo, é porque o Senhor Deus está permitindo, né? Ou está ordenando segundo a sua vontade. Há duas origens. Deus que fez acontecer segundo a sua vontade, né? Segundo a operação do seu eterno poder, ou Ele está permitindo. Não é da vontade dele, mas Ele está permitindo, né? Então nem tudo é da vontade do Senhor Deus. Bonjour. E nem tudo é da permissão do Senhor Deus. Olha, isso é errado, mas vou permitir só até aqui. Isso não me agrada, isso é injusto, isso é transgressão, mas vou permitir até aqui. Se a gente dá uma olhadinha lá para o nosso irmão Jonas, nós vemos isso, né? A vontade e o querer do Senhor Deus era em direção a Nínive, né? Mas Jonas, no seu coração, não só planejou, mas como pôs em prática e na direção contrária da vontade do Senhor Deus. Irmãos, e o Senhor Deus, Ele sendo Senhor e Deus, aquele que está no domínio, aquele que a ele somente pertence o reino, o domínio, o poder, a glória. Vocês acreditam que o Senhor Deus permitiu Jonas fugir? Aí Jonas foi, desceu para Jope, comprou passagem, desceu para dentro do navio, de dentro do navio desceu para dentro do porão, e o navio partiu em direção a Tarsis. Irmãos, ai de Jonas se aquele navio chegasse a Tarsis. E ai de nós que estamos na contramão da vontade do Senhor Deus, em desobediência à palavra do Senhor Deus. Ai de nós se o navio que nele nós estamos, ele chegar a Tarsis. Ai de nós. Então Jonas foi indo em modos relax, tranquilo. Mas aí o Senhor Deus usou de misericórdia. Mas esta vez para com Jonas. E determinou, você vai só até aqui. E se o Senhor Deus compartilhasse isso com algum servo dele, eu creio que o tal homem iria questionar o Senhor Deus. Mas Senhor, ele vai até ali, mas o que vai acontecer? Ali não tem nenhum porto. Na visão humana, o Senhor vai fazer algo para o navio voltar? Será que o Senhor vai fazer com que um navio contrário passe ali, ele salte e volte nele? Então, irmãos, olha o que o Senhor Deus fez, irmãos. Os irmãos sabem, né? Então, resumindo, Jonas, você quer descer?
Você está descendo demais. Irmãos, a gente tem que prestar bem atenção em certos momentos da vida da gente. Nós crentes em Cristo Jesus. Irmãos, muitos de nós, irmãos, estão na desobediência, na vida de pecado, distante da vida de santificação pela qual o Senhor Deus nos chamou. Nós somos chamados para a santidade e nós estamos longe. Nós estamos à contramão do Senhor Deus, em desobediência à palavra do Senhor Deus. Irmãos, e os frutos que nós produzimos através dos nossos gestos, da nossa linguagem corporal e da nossa linguagem verbal, irmão, são gritantes. Mas gritante mesmo, é igual os trovoadas, é igual o sol do meio-dia, que está na vista de todos. E ainda, gente, olha a cegueira de entendimento que nos leva. Olha a malandragem e sagacidade do nosso coração. Nos leva a fingir de tolos, nos leva a tentar tampar o sol com a peneira. Gente, não faz sentido, não tem lógica. Não tem. E quando nós estamos em desobediência, irmão, manifesta, irmãos, não adianta. Não adianta que manifeste, está nu e patente assim, ó. Só não vê, só os filhos das trevas é que não vê, porque eles estão mortos nos seus delitos e pecados, e eles não têm entendimento, então eles não enxergam. Eles não enxergam, né? Porque aí nós, crentes em desobediência, nós vamos estar dançando a música que eles estão tocando, que eles estão dançando também, né? Mas agora fingir de besta, fingir de tolo, não, isso não. Nós não enganamos a mais ninguém a não ser primeiro a nós mesmos. Então, amados irmãos, quando nós estamos em desobediência à palavra do Senhor Deus, na contramão do querer da vontade de Deus, a vontade de Deus que muitos de nós faz meses e anos que nós não a suplicamos a Deus, venha a nós o teu reino, vírgula, seja feita a tua vontade assim como é feita no céu, né? Irmãos, quanto tempo faz que eu e você nós não suplicamos, não choramos, não imploramos a Deus pela sua vontade? Irmãos, faz muito tempo, irmãos. Se a gente examinar a nós mesmos, a gente vai ver que faz muito tempo. Nós vamos enxergar que nós não estamos nem aí, irmãos, pelo querer, pela vontade do Senhor Deus. Nós não estamos nem aí. Qual é o propósito, o projeto que Deus desenhou para as nossas vidas? E esse projeto, irmãos, foi desenhado antes que houvesse mundo, antes que nós nascêssemos. O Senhor Deus desenhou com amor. Nossa Deus, desenhou, projetou e pôs assim, e guardou lá na eternidade, no seu céu de glória, aquele projeto para cada um de nós. Aí, Ele está à espera, Ele nos transportou lá das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Com um dos propósitos de nós buscar dele a revelação desse projeto, que Ele venha executar esse projeto dia após dia nas nossas vidas. Mas eu não estou nem aí. A maioria de nós, eu também estou no meio, eu sou um dos tais, né? Então, muitos de nós não estão nem aí em buscar a respeito da vontade do Senhor Deus para as nossas vidas, né? Mas bom, então, amados irmãos, na contramão de Deus, na desobediência, irmão, manifesta. Vai pulando igual pipoca assim, dia após dia, nos nossos comportamentos, dentro de casa, no trajeto de casa para um lugar qualquer, para o trabalho, para a igreja, até mesmo no trajeto, irmãos. Manifesta assim, dentro da congregação, da igreja, manifesta, né? Por exemplo, participar da ceia do Senhor para a própria condenação, né? Em vez de participar para melhor, para a vida, não, está participando para a morte e não está nem aí. Não quer nem saber o que é comer e beber indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. E se alguém exortar, aconselhar, o tal crente ainda fica bravo ainda. Ele quer modo relax, igual de Jonas, né? Lá no porão, deitadinho, sossegado. E se o Senhor Deus não intervir, irmãos, é condenação eterna na certa, é Tarsis na certa. E ai de nós se o Senhor Deus não intervir, irmãos. Então, e muitas das vezes, nossa Deus do céu, a gente não entende, né? A nossa sorte é o Senhor Deus é paciente para conosco. Se não fosse, nós tinha sido consumido há muito tempo já. Mas é o que eu não entendo na gente, nem nós, é que o Senhor Deus tem sido paciente e nós estamos abusando da paciência dele. É claro, irmãos, ontem foi ontem, né? Se ontem nós enxergamos algo em nós, hoje nós estamos vivendo aquilo de novo, né? Não movimentamos, não choramos, não nos humilhamos para deixar aquilo, a fim de buscar ao Senhor Deus. Nós não fazemos nada. Muitos de nós no ontem, né? No mês passado, semana passada, no mês passado, no ano passado, muitos de nós passaram por um susto, né? Mas aí nós voltamos ao comodismo de novo, né? Se a gente parar para examinar, irmãos, a gente vai lembrar que uns tempos atrás, o barco, o navio que nós estamos nele, viajando nele em desobediência à palavra do Senhor Deus, ele deu uma balançada, irmãos, e nós demos uma acordadinha, mas aí nós voltamos a dormir de novo. Vocês não estão entendendo? Então, irmão, não tem jeito de se fazer de besta, de fazer de tolo, de tentar tampar o sol com a peneira, porque os sinais são gritantes para todos nós, para você e para mim, né? Aí nós não temos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas,
Diz a nós, Igreja do Senhor, por nós não ter ouvidos, nós não estamos ouvindo. Não estamos dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Nós comemos, bebemos aquilo que a gente dá na teia, não quer nem saber se entristece o Espírito Santo de Deus. A gente calçamos, vestimos, vamos e voltamos, fazemos tudo. Para não dizer uma expressão, eu acho que é pejorativo, diabo a quatro, né? Aí o que acontece? A gente não está nem aí se entristece o Espírito Santo de Deus, né? Aí Satanás buzina, dizendo que não está na Bíblia, né? Aonde está escrito na Bíblia que tal coisa é proibida, né? Que tal coisa é pecado. Mas aí o crente sábio, prudente, ele pergunta, mas e o Espírito Santo de Deus? O que ele tem a dizer a respeito disso, né? Então, nós não estamos nem aí, irmão, com aquilo que é indecente, que é imoral, né? Que é transgressão, que é iniquidade, que é injustiça. Nós não estamos nem aí para isso, né? E se o Senhor Deus não intervir, irmãos, e quando nós temos esse entendimento, irmãos, irmão, nós vamos compreender que verdadeiramente a salvação é dom de Deus, né? Nós vamos ter entendimento que é pela graça que nós somos salvos. É pela graça de Deus é que nós somos salvos. E essa verdade ultrapassa toda e qualquer compreensão humana. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, amados irmãos, se o Senhor Deus não intervir, irmãos, em nosso favor para o nosso próprio bem, irmãos, o destino final nosso será a condenação eterna. Porque de nós mesmos, irmãos, nós não se interessamos pela vontade de Deus. Nós não estamos nem aí, nem se interessamos pela santificação. Nós passamos dias, semanas, sem ao menos pensar na volta gloriosa de Cristo Jesus. Nós passamos dias e semanas sem pensar que a qualquer hora, qualquer momento, a morte pode nos tragar, pode nos abraçar, a qualquer momento. E nós não estamos nem aí. Não estamos nem aí para as verdades de Deus. Então, amados irmãos, ai de nós se o Senhor Deus não intervir. Ai de nós. E a intervenção de Deus, irmãos, pode nos custar caro. Pode custar a tirada de um filho que nós muito amamos. Pode nos custar morrer às mínguas com câncer sobre o leito de enfermidade. Quem lembra, muitos lembram, irmãos. Muitos de nós, dos 50, dos 60, lembram perfeitamente que ali no recente passado era muito comum, irmãos, de crentes só se consertar um com o outro quando estava ou quando chegava lá no leito da enfermidade. Aí depois de alguns dias lá no leito da enfermidade, com medo e com receio da morte, e aí que mandava, pedia para chamar o fulano, a fulano, o Bertano, para ali fazer conserto. Mas do contrário, se não fosse aquela enfermidade permitida pelo Senhor Deus, o tal crente partiria sem Deus e sem salvação. Por quê? Porque estava recusando a consertar com seu irmão, com sua irmã, né? Foi recusando. Aí o Senhor Deus usou de misericórdia, né? Permitiu um acidente, uma enfermidade. Aí sim é que tomou iniciativa de consertar. E muitos de nós é assim, irmãos. Muitos de nós, devido à dureza do nosso coração, à incredulidade do nosso coração, nós vamos recusando. Ali no recente passado, irmãos, no nosso espírito, nós sofremos sustos. E nós esquecemos deles, né? O Senhor Deus nos avisando, nos advertindo através de sinais. E nós voltamos a dormir novamente. Nós voltamos. E nós esquecemos que quando nós estávamos no profundo sono, no ontem ali, no recente passado, semana passada, mês passado, ano passado, né? Aconteceu algo que nos despertou um sonho, uma visão, uma palavra que nos causou temor, um aperto de morte. Algo aconteceu. E nós voltamos a dormir novamente. Então, amados irmãos, ai de nós, irmãos, se o Senhor Deus não intervir, impedindo com que o navio que nós estamos navegando nele, a direção a Tarsis, ai de nós, se o Senhor Deus não intervir, impedindo que nós venha chegar a Tarsis juntamente com esse navio. Então, amados irmãos, bendito e louvado seja Deus pelas dificuldades, pelas dores, pelas tribulações, pelas angústias, pelos golpes que sofremos, pelas decepções, pelas frustrações, pela queda, pelo tropeção e pela queda. Parece loucura, mas tem queda que é necessária. E muitos não entendem. É para manifestar o sutil orgulho, para manifestar a sutil soberba, inveja, lascívia, a prostituição, o roubo e outras coisas mais, que está nos nossos corações e a gente não enxerga, de maneira alguma nós enxergamos. Faz lembrar quando o nosso pastor Valim, que hoje está, creio eu, segundo a minha fé, dormiu, está com Cristo, dormiu com Cristo. Ele nos contou que uma certa feita um membro da igreja, da nossa congregação lá no bairro Vila Celeste, procurou a ele para confessar um pecado, e estava ali aquele irmão confessando o pecado, e o pastor atentamente ouvindo. Para quem conhece, lembra do pastor Valim, aquela calma dele, aquela paciência. E de repente, irmãos, o Espírito Santo de Deus revelou ao pastor Valim
que aquele irmão membro que estava confessando o seu pecado, ele estava mentindo. Já imaginou, irmãos? Ir para confessar um pecado e na hora que está confessando mentir, e não ver que está mentindo, ou ver e não ter como reagir, ser dominado pelo espírito da mentira. Irmãos, eu digo da seguinte maneira: ai daquele irmão, se o Senhor Deus não tivesse revelado ao pastor Valim que ele estava mentindo ao confessar o pecado dele. Ai daquele irmão. E ai de nós se o Senhor Deus não intervir, irmãos, fazer revelar as obras ocultas das trevas alojadas em nossos corações, que nós não enxergamos. Não enxergamos. Então, amados irmãos, se ali não fosse revelado, estaria sendo encoberto mais uma transgressão, que muito provável e lógico que ia cair no esquecimento. E aí nos faz lembrar da palavra do Senhor lá no Apocalipse: lembra-te aonde caíste. Muitos de nós, irmãos, muitos, mas muito mesmo, muitos de nós crentes caímos lá atrás, nós caímos. E de nós mesmos, irmãos, é impossível nós conseguir lembrar aonde foi que nós caímos. E muitos de nós tem que lembrar exatamente aonde que nós caímos, aonde que o Senhor quer que nós lembremos e a Ele confessemos. Talvez foi numa só palavra, talvez foi numa só frase, talvez foi numa ida num determinado lugar, talvez foi através de um pensamento, mas aí caiu no esquecimento. Caiu no esquecimento, porque os nossos pecados, irmãos, são multidões, são milhares e milhares. De nós mesmos nós não somos capazes, irmãos, de lembrar. E digo segundo a minha fé, de nós mesmos nós não somos capazes de lembrar. Por exemplo, aconteceu com um certo pecador, acho que foi em 2016, esse pecador, ele estava em oração e de repente, quando ele estava orando, ele foi interceder por uma pessoa. E assim, antes dele abrir a boca, uma voz bradou no interior desse pecador e disse assim: não ore por ela, não ore. Pois há 23 anos atrás, ela proferiu uma palavra e dessa palavra ela não se arrependeu. Irmãos, esse pecador ficou chocado e pasmo. Ficou pasmo, chocado com o que ouviu. E esse pecador entendeu que essa voz foi do Senhor Jesus. E também, lá no livro do profeta Jeremias, o povo, a igreja do Senhor, lá no Antigo Testamento, foi zombando de Deus. Foi zombando Israel. O Israel dos dias do profeta Jeremias. Então foi zombando. E nós sabemos pelas escrituras que de Deus não se zomba. Não e não e não. Aí o que acontece? Aí chegou um tempo que o Senhor Deus fez o julgamento. E esse Israel não ficou sabendo. Porque o Senhor não avisa, irmãos. Falei assim: olha, tal dia eu vou julgar você. Eu vou descer para julgar você. Até então, irmão, segundo Pedro, o julgamento de Deus começa por nós, casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, amados irmãos, o julgamento de Deus ele pode vir a nós, descer a nós, chegar a nós a qualquer momento, dia e hora que nós menos esperamos. Então veio o julgamento de Deus, irmãos, para Israel. É lá no céu de Deus, irmãos. O Senhor Deus determinou lá, já era, acabou. A palavra do Senhor não volta atrás. Não volta, irmãos. Então, amados irmãos, o Senhor traçou a sentença. Aqueles que iriam para a espada iriam. Aqueles que iriam para a morte foram. Aqueles que iriam para a fome foram. Aqueles que iriam para o cativeiro, para a fornalha de fogo ardente, sofrimento como nunca antes, foram. Foi o Senhor Deus quem escolheu e quem determinou, quem julgou, irmãos. Quem iria e quem não iria. Para que direção? Para quem iria e para que direção. Foi o Senhor quem determinou, irmãos. Ele que julgou, Então, aí de repente, quando Israel menos esperava, irmãos, o Senhor Deus traçou a sentença de cada um deles, irmãos. Cada um deles. E aí, irmãos, um dado momento, o profeta Jeremias foi interceder em favor desse Israel. Bom, voltando ao assunto. Então, amados irmãos, aí chegou um determinado momento, a cidade dos mortos. Esse negócio até bonito, As lápides, como é que chega lá? Por fora é tudo bonito. Aqui, isso aqui era crente, evangelho. Mas bom, deixa os mortos sossegados. Mas bom, amados irmãos. Aí, irmãos amados, chegou um dia. Eu vi uma coisa. Sou curioso que ele ali, mas não vou ver agora não. Deixa eu ver uma outra hora. Walter, Michel, Mariano,
Sara. Ah, bom. Deixa os mortos sossegados. Ó, Irene. Nós achamos Joel. Renê, Bruna, Antônio. Luiz. Ah, bom. Deixa eu... Não interceda em favor desse povo. Não ores por ele. Pois eu não vou te ouvir. Foi por 2 vezes, irmãos. Foi por 2 vezes, foi dito a Jeremias. Não interceda em favor desse povo. Então, amados irmãos, recente, não faz muitos dias, não faz muito tempo, quer dizer, uma serva do Senhor me contou assim de forma, ela estava assim contou de forma assim um pouco surpreendente, chocada, né, que ela estava orando a Deus e em um determinado momento da oração, ela foi para interceder em favor de algumas pessoas, talvez 3, salvo engano, eu não lembro direito. E quando ela foi para interceder, veio uma voz e disse a ela: não interceda por ela, e nem por esta, e nem por aquela. E a sua irmã ficou surpresa. São crentes, irmãos, que o Senhor Deus já rejeitou. Outros, o Senhor Deus já retirou seu Santo Espírito. E bem diz as Escrituras, não sei se foi o escritor dos Hebreus ou se foi o Paulo, que fala a respeito de Esaú. Ele diz assim: não sejais profano, como foi Esaú. Sabe o que aconteceu com Esaú, irmãos? O Senhor Deus o rejeitou. O Senhor Deus o rejeitou. E depois, irmãos, depois de Esaú rejeitado, ele buscou o arrependimento com lágrimas, irmãos. Ele buscou com a profundidade, com choro e com lágrimas. E não alcançou o arrependimento, irmãos. E aí, as Escrituras, num certo lugar, nos adverte da seguinte maneira: que não haja em vós, no meio de vós, um coração profano, que não haja em meio de vós um coração profano como foi o de Esaú, ou Esaú, né? Então, amados irmãos, devemos nós temer a Deus, irmãos. Temer a Deus, temer a Deus, temer a Deus e dar-lhe glórias, irmãos. Glórias e graças. Como diz lá no Apocalipse, capítulo 22, temei a Deus e dai-lhe glórias. Irmãos, das evidências, irmãos, assustadora é a ausência de temor a Deus e a ausência de glórias e graças a Deus. Imagine, irmãos, oh meu Deus do céu, meu Deus, imagine, irmãos, nós passar um dia, irmãos, uma semana é um exagero, mas vamos lá, passar uma semana, irmãos, sem render glórias a Deus e sem render glórias e graças a Deus, tirar um tempo de forma consciente, dar glórias a Deus e graças a Deus. Imagine, irmãos, passar uma semana, e quantos irmãos nossos, que conversando conosco, os seus frutos os conhecereis, irmãos, por mais que nós tentamos manipular a nossa fala, irmão, escapola, irmão, não dá para tampar uma panela de pressão sem sair vapor, ela explode. E assim também é o coração, irmão, não tem como tampar, irmão, não tem como tampar o sol com a peneira. Eu tô falando assim, mas eu também tô no meio, eu sou um dos tais, eu sou um dos malfeitores, crucificado, pendurado lá na cruz, ao lado de Jesus. Agora cada um de nós avalie, julgue a si mesmo, cada um julgue-se a si mesmo, de qual daqueles dois nós somos, aquele que clamou por salvação, ou aquele que quis descer da cruz, que zombou do Senhor Jesus, Então, amados irmãos, é crente falhos, fracos, aconselhando uns aos outros. Se eu for olhar para as minhas fraquezas, irmãos, eu não abro a minha boca, eu desanimo. Às vezes bate um desânimo em mim. E às vezes eu fico me perguntando, eu fico assim, eu preciso de compreender. Quando o Senhor Deus disse a Paulo que ali é verdade, irmãos. É verdade, incontestável. Não é porque eu não compreendo, é que eu não vou se interessar. Não devo se interessar, quer dizer. Não é porque eu não compreendo, é que eu não devo interessar. Pois é verdade, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, mais adiante, ele diz: de agora em diante me gloriarei nas fraquezas. Então, amados irmãos, se a gente não vigiar e a gente olhar para as nossas fraquezas, os tropeções, irmão, a gente desanima, irmão. Às vezes bate um desânimo em mim, só Deus sabe, Às vezes eu passo, mais ou menos, a parte da manhã, sem tropeçar, sem transgredir a lei do Senhor, o mandamento do Senhor. Aí eu tô alegrinho, deu meio-dia, deu 1h. Aí quando lá por volta das 2h, eu tropeço em bumba. Dá uma tristeza, dá uma agonia. Tem dia que eu passo um dia alegre, orando ao Senhor em espírito de oração. Eu vou clamar ao Senhor. Nossa, eu fico feliz, o meu coração se alegra. Mas aí quando é à noite, ou no outro dia, eu cometo transgressão ou injustiça, eu peco, resumindo, eu peco. E aquilo me dá um desânimo. Às vezes já puxei o meu cabelo, assim, comportei como um louco dentro de casa, me perguntando: Senhor, por que eu peco tanto assim? Eu não consigo entender. Por que eu sou tão falho assim? Então, às vezes dá um desânimo, irmão. Dá um desânimo se a gente for olhar para as nossas fraquezas, para os nossos crimes.
que nos torna dignos, merecedor de morte, ó irmão, a gente desanima, dá um desânimo na gente. Aí a gente quer nem saber de orar, nem saber de examinar as escrituras, nem saber de aconselhar uns aos outros, nem quer saber de interceder em favor de alguém. A gente dá um desânimo, dá vontade de desanimar, dá vontade, não, bate aquela vontade, não, bate um desânimo na gente, quer dizer. Os irmãos sabem muito bem o que eu tô, né? Compreende muito bem isso que eu estou dizendo, isso que eu estou dizendo. Mas bom, então, amados irmãos, é isso aí que eu estava falando, meu Deus. Então, amados irmãos, temer a Deus e dar-lhe glória. Às vezes, irmãos, eu gostaria tanto que alguém me exortasse em amor, no amor do Senhor, né, me observasse, porque nós somos cartas, irmãos. Nós somos carta. Se nós compreendemos o que é isso, nós vamos entender que nós somos lidos por outras pessoas. A nossa linguagem, o tom da nossa fala, o nosso modo de vestir, o nosso modo de andar, os nossos gestos, irmãos, são sinais que são lidos. São lidos. Não tem como nós tentar tampar o sol com a peneira. Então, aquele que me vê, irmãos, o crente em Cristo Jesus, o meu irmão na fé, ele vai me ver, irmãos, porque eu vejo ele. Então, em dados momentos, ele vai perceber, irmãos, né? Ele vai perceber que eu estou produzindo fruto mau. Eu estou produzindo coisas que não agradam a Deus, coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, né? E aí, se ele me ama no amor de Deus, ele vai em particular, cara a cara, ele vai me aconselhar, me exortar, né? Falei assim, olha, meu irmão Joel, eu estava te observando, segundo o meu entendimento, as suas falas, elas são vazias de temor a Deus. Nem o se Deus quiser você diz. Raramente, ou eu nunca ouvi da sua boca o se Deus quiser. E o apóstolo, irmãos, São Tiago falou sobre isso, ele revelou sobre isso, né? Não preciso nem entrar em detalhe. E é uma das expressões que está em extinção do nosso meio, né? Do nosso vocábulo, do nosso falar. Nós estamos falando, irmãos, de uma maneira assustadora, como se nós fosse Deus, né? Parece que nós estamos sentando no lugar de Deus, querendo ser igual a Deus, né? Esse é um espírito, né? E muitos estão dando lugar a esse espírito, o espírito do homem do pecado, né? Então, irmãos, é perceptível, irmãos, a ausência de temor a Deus. Temor é respeito a Deus e a sua palavra na nossa fala. Por vezes nós falamos, irmãos, como se fosse Deus falando. Por vezes nós falamos como se nós tivéssemos certeza do amanhã, sendo que nós não sabemos nem daqui um segundo. Nós não sabemos nem daqui um minuto. Nós não sabemos. Nenhum de nós sabemos. Quem de nós sabe quem foi para o céu, quem foi para o céu de Deus, quem vai para o céu de Deus e quem não vai? Quem sabe? Somente o Senhor Deus é quem sabe. Quem conhece os corações? Nós conhecemos o coração de alguém? É lógico que não. Mas muitas das vezes, né, por falta de temor a Deus, por insensatez, nós pomos a mão no fogo. Eu disse para um dos meus irmãos, eu não ponho a mão no fogo por ele de jeito nenhum, nem quero que ele ponha a mão no fogo por mim, porque ele não sabe onde que eu vou, ele não sabe o que eu faço às escondidas, ele não tem noção. Somente o Senhor Deus é quem sabe o que eu penso, o que eu faço. Somente o Senhor Deus é quem sabe. E muitas das vezes, nós colocamos a mão no fogo por outras pessoas. É igual recentemente, não faz muito tempo, o presidente, o Jair Messias, ele publicamente confessou que pelo ministro fulano de tal, que é pastor, ele punha a cara dele no fogo. Assim, eu não ponho a minha mão, eu ponho a minha cara no fogo, disse o presidente Jair Messias, né? Agora, irmãos, passou 2 ou 3 meses, salvo engano, agora ele não põe nem a cara nem a mão no fogo. Então, irmãos, são falas insensatas. São falas insensatas. São comportamentos insensatos. Nós praticamos, irmãos, e nem damos conta. Nós mentimos, irmãos. Pronunciamos cada mentira assustadora e nem damos conta, irmãos. E se alguém, irmãos, se o nosso próximo fizer a leitura, irmãos, daquela fala, entender que nós estamos praticando uma mentira grave, assustadora, se ele entender e fazer a leitura que nós somos amantes da mentira, porque tanto o que ama, o que pratica, irmão, não herdará o reino dos céus, não herdará. Aquele que ama e pratica a mentira não herdará. E a mentira, irmãos, ela sai do nosso enganoso coração e nós não damos conta, irmãos. E se o nosso irmão em Cristo Jesus, que é o nosso próximo, ele entender, ele fizer a leitura e ver que nós estamos cometendo a mentira, irmãos, praticando a mentira, e nos exortar, irmãos, nós ficamos bravos, ficamos nervosos, não gostamos, né? Irmãos, e a nossa carne, irmão, o nosso coração, ele quer viver confortável como Judas, como o profeta Jonas estava confortavelmente dentro do navio, lá no porão dormindo. Assim é o nosso coração, irmãos, a nossa carne, ela só quer conforto, só quer elogio, só quer parabéns, só quer felicitação, né? A exortação, irmão, é algo que nos acorda, é como se estivesse nos sacudindo de forma pacífica para nos acordar. Já a repreensão já é mais brusca, é um sacudido forte para nos acordar. Vai depender do perigo que está correndo, né? Então, amados irmãos, imagine, irmãos, o meu irmão na fé perceber, entender no espírito dele que eu estou em grande perigo de cair na condenação eterna.
ele perceber e não me advertir, irmãos, e não me advertir, então são coisas para nós pensar, para nós meditar. Às vezes eu digo, se nós amássemos uns aos outros, se verdadeiramente nós amássemos uns aos outros no amor de Deus, irmãos, uns aos outros nós exortaríamos todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Se nós amássemos, se nós tivéssemos o amor de Deus, muitos de nós, irmãos, têm dons ministeriais, que são os dons de Jesus Cristo, outros têm dons espirituais, dons do Espírito Santo, mas não temos, muitos de nós, não temos o melhor de Deus, que é o dom do amor, que é um só dom, o dom do amor. E todos nós sabemos de cor e salteado o que Paulo disse, se ele não tivesse o amor. Então, amados irmãos, se nós amássemos a Deus, se nós amássemos o nosso próximo e a Deus, irmãos, uns aos outros nós exortaria todos os dias, nós aconselharíamos, todos os dias. Porque com muita facilidade nós cochilamos, com muita facilidade nós dormimos, e nos corrompemos. Olha a quantidade, irmãos, de nós crentes que viraram piriguetes espirituais, obreiros crentes, playboys espirituais, que não tem nada, aparência nenhuma de crente, irmão. Se tem uma coisa, irmão, eu fico até com receio de falar, mas bom, irmão, dá pra ver de longe, irmão. A 100 km de distância, 200 por hora, dá pra ver, irmãos, não tem como, irmão, tapar o sol com a peneira, E nós temos a mania, irmãos, de comungar por detrás, sem a pessoa saber. A gente, no nosso coração, irmão, no nosso espírito, quer dizer, nós entendemos claramente que aquele irmão ali é um pau mandado, vazio de autoridade, não tem autoridade nenhuma, perdeu toda a autoridade. É um pau mandado, ou é um playboy espiritual, É um playboy, não tem nenhum caráter como referência de bom testemunho, não tem. E nós não temos coragem de falar, ver de chegar perto e quebrar a graça dele, acabar com a graça dele, pode ser na frente de todo mundo, tá nem aí. Eu falei assim, irmão, você não tem aparência nenhuma de crente salvo. Você tá me julgando? Fala assim, entenda do jeito que você quiser. Você não tem aparência nenhuma de crente, nem o seu comportamento, nem o seu modo de vestir. Você parece mais com um playboy do que com um crente em Cristo Jesus. Irmãos, muitos de nós sabemos o que é um crente, quais as características de um crente em Cristo Jesus, de um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Muitos de nós sabemos, irmãos. Aí a gente às vezes encontra, irmão, com pastores, A gente encontra com pastores, tá ali parecendo um mundano, um carnal, um playboy. A gente olha para a face dele, não vê brilho nenhum, não vê nada da parte de Deus. E a gente não tem coragem de advertir, de falar, irmãos. Sem contar das irmãs, mas bom, isso aí é com ela entre elas lá. É as mais velhas que devem aconselhar as mais novas. Por que eu digo isso, irmãos? Irmãos, para quem tem a revelação da parte de Deus do que é a condenação eterna, irmãos, irmãos, ele não se cala, ele não se conforma, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque o inferno, a condenação eterna, irmãos, ela está de todo o tempo, irmão, de porta aberta à nossa espera. Pensa numa porta aberta, irmãos. Todo o tempo ela está aberta à nossa espera. Como ela não pode nos tragar, nos puxar? Ela está ali aberta, irmãos. Está ali aberta. Se os irmãos lembram de quando o Senhor Jesus falou do caminho estreito e do caminho largo, da porta estreita e da porta larga, os irmãos vão compreender o mistério. E o Senhor Jesus deixou bem claro, irmãos, que estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida eterna. E poucos são os que a encontram. Poucos, irmãos, poucos são os que a encontram. E nós deveríamos avaliar nós, irmãos, julgar a nós mesmos hoje. E procurar saber, ter a certeza que se nós já encontramos essa porta estreita, irmãos. E se nós estamos caminhando nesse caminho apertado. Nós temos que saber, irmãos. Nós temos que ter certeza, convicção, irmãos. Se nós já encontramos essa porta estreita e esse caminho apertado, cada um deve avaliar-se a si mesmo, julgar-se a si mesmo. E procurar ter certeza se está no caminho estreito, se já passou pela porta apertada. Porque a porta larga, o caminho espaçoso, irmão, é o que conduz à perdição, à condenação eterna, ao inferno, ao tormento eterno. Então do que nos adianta, irmãos? Ser crente, participar da ceia, ser obreiro, pregar, profetizar. Do que adianta se estivermos caminhando nesse caminho largo, irmãos? Sendo que o destino final é a condenação eterna. Do que nos adianta? Então, amados irmãos, estreita é a porta, irmão. Não adianta a gente tentar
fugir dessa verdade. Não adianta a gente tentar ir contra a verdade, a verdade de Deus contra a verdade. Não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira. Não adianta, irmãos. E outra vez diz as Escrituras, diz a verdade. E outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e que não serve. Ô irmão, só não enxerga quem é cego, irmãos. E um cego guiando o outro, irmãos. É muito comum a gente ver irmãs elogiando a outra, parabenizando a outra. E tá vendo claramente que a bendita lá tá com espírito de pavão, com espírito da sei lá do que. Não tem nada do Espírito Santo de Deus nela. Não tem brilho nenhum. Não produz o fruto do Espírito, irmão. Ô irmão, dá pra ver de longe, irmãos. A 1000 km por hora. Um crente que produz o fruto do Espírito, irmão. Dá pra ver, irmãos. Não tem como, irmãos. Não tem como. Só que nós temos que ter cuidado. Há duas classes de crentes. Os crentes virgens sensatos e os crentes virgens loucos. Se a gente for na conversa de crentes virgem louco, nós vamos cair no engano. Nós vamos se lascar. Pode ser eu, pode ser meu irmão, pode ser quem quer que seja. Se for nos conselhos, na conversa de crentes virgem loucos, crentes insensatos, irmãos, vai se lascar todinho, irmãos. Vai se lascar. Basta olhar para as Escrituras, o que as Escrituras dizem a esse respeito. Então, amados irmãos, e outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e que não serve. Ô irmãos, pecador sim, eu sou de primeira categoria, tem vergonha, irmãos. Tem vergonha. Mas eu vou dizer uma coisa pro irmão. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus que o Senhor Deus abriu minha visão, meus olhos. Eu era cego e agora eu vejo, posso dizer assim. Embora que meus olhos espirituais estão bem ofuscados. Eu preciso mais e mais do colírio de Deus. Então, irmãos, crente luz é luz, irmãos. Luz é luz, trevas é trevas. Irmãos, há uma diferença gigantesca, irmãos. Isso deveria ser tolerância zero no nosso meio, irmãos. Tolerância zero. É a confusão, confundir, tentar enganar o que é luz, o que é trevas. A gente deveria ser minimamente sinceros. Falar assim, não, isso aqui é das trevas e isso aqui é da luz. É fruto da luz e isso aqui é fruto das trevas e pronto, acabou. Então, amados irmãos, olha o que eu pensei que será pé de fumo. Então, amados irmãos, e outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Irmãos, a diferença está aí, irmãos. Está no falar, está na forma de andar, está na forma de vestir. Não tem como, irmãos. Não tem como tampar o sol com a peneira. Agora, se nós julgamos num time do engano, se nós somos instrumento dos espíritos enganadores, então, irmãos, nós vamos só fazer o quê? Nós vamos enganar. Enganar está a serviço dos espíritos enganadores. Nós vamos propagar mentira e engano. Nós vamos propagar mentiras e verdades distorcidas, que leva a outros a uma vida de engano, a viver uma vida de engano. Agora, se nós estamos a serviço do Senhor Jesus, então nós vamos ser luz e pregar a luz. Nós vamos ser luz e pregar a verdade. E uma vez pregando a verdade, uma vez sendo luz, vai incomodar os outros, irmãos. Vai incomodar. E uma vez pregando a verdade, pregando a Cristo, irmãos, nós vamos ser odiados, perseguidos e rejeitados. Se eu e você, se nós não somos odiados, irmãos, por todos, é porque nós fazemos parte deles. É porque nós não pregamos a verdade, é porque nós pregamos a mentira e o engano. Não tem meu termo. Não tem como, irmãos. Não tem como.